Não resta a menor dúvida que nós estamos vivendo hoje uma brigalhada danada dentro das mídias digitais. As pessoas ficam se perguntando por quê. Muitos analistas entram para fazer lá de ódio, de século XXI, bababá, bebebé, mimimi. A gente está vivendo a primeira fase de uma revolução cognitiva e a gente pode entender muito melhor por que essa brigalhada acontece e como é que a gente vai superar essa fase. 7 motivos por que brigamos tanto pelo Facebook. Saímos do isolamento das mídias eletrônicas e estamos mais interativos. Muita gente tem uma certa melancolia, uma reação melancólica em relação ao futuro e começa a dizer: a gente fica brigando tanto pelo Facebook. Bom era o tempo, né? Que a gente ficava na frente da televisão ouvindo o Jornal Nacional, todo mundo caladinho, ninguém tendo a sua própria opinião, todo mundo hipnotizado em Matrix. Não era bom esse tempo em que a gente não podia pensar com a nossa própria cabeça e nem encontrar as pessoas que pensam parecido com a gente? Então, repara bem, nós estamos saindo de um ambiente totalmente centralizado de ideias e indo para um ambiente descentralizado. É natural que a gente comece a ter conflitos de visão. Isso é uma característica da passagem de uma revolução cognitiva descentralizadora, que é a passagem de um ambiente centralizado de mídias para um ambiente descentralizado. Saímos das tribos locais para as conceituais, o que nos faz assumir mais a forma que pensamos o mundo. Se você parar para pensar, temos que ver que antes da chegada da internet, as pessoas se encontravam em locais que as pessoas conheciam e parentes e amigos, e a gente não trocava com desconhecidos. A maneira que a gente pensava, os nossos interesses particulares, sejam profissionais, sejam hobbies, sejam interesses políticos, maneiras de pensar de forma de como a gente pensa o mundo, nós estávamos meio que isolados. A chegada de uma revolução cognitiva permite que pessoas comecem a se aproximar à distância. Você começa a fazer ligações, conexões com pessoas que você não tinha condições de fazer conexões. Então, a gente começa a ter uma conexão maior entre pessoas que não tinham essa conexão. E as pessoas vão se autodescobrindo, elas vão começando a ver que mais ou menos a história do patinho feio. Uma série de coisas, mas a pessoa não consegue entender o que ela está sentindo. Aí quando ela vai lá e descobre que existem cisnes no mundo, a pessoa vira: opa, então eu não era um patinho, eu era cisne. É mais ou menos isso que acontece numa revolução cognitiva. As pessoas começam a ver que existem outras pessoas no mundo que pensam igual a ela. E ela vai se afastando daquelas amizades, daquelas tribos que ela tinha, que eram prioritárias antes da revolução cognitiva, e vai encontrando novas tribos. E aquilo vai reforçando a maneira que ela sente e pensa o mundo. Há muito dogmatismo oriundo da mídia eletrônica. Às vezes eu estou numa palestra e as pessoas falam: então a chegada da internet vai nos levar à Matrix. Não, a chegada da internet está nos tirando de Matrix. Nós temos hoje uma incapacidade de diálogo. Eu faço uma pesquisa com os meus alunos há vários anos e todos os alunos, quando chegam em sala de aula, acreditam que o que eles veem é a realidade, que existe uma realidade única lá fora, porque isso é a cabeça da mídia de massa. O que eu procuro mostrar para eles? Que nós temos uma percepção da realidade, que a realidade é inatingível para o ser humano e que a possibilidade que a gente tem de entender melhor a realidade é através da interação e da conversa e do diálogo, em que várias pessoas, olhando para um determinado problema, podem construir uma visão mais sofisticada, mais madura, mais arco-íris, mais diversificada daquele problema. Então a gente está saindo de Matrix e, por causa disso, a gente não tem capacidade de conversar com as outras pessoas. A escola oral e escrita não nos ensina a dialogar.
Se um aluno vira para o lado e começa a conversar com seu coleguinha, a professora é capaz de tirar ele da sala de aula. Se o aluno escrever numa prova uma coisa que ele pensa da cabeça dele, a professora vai dar um 0 para ele, porque ele não decorou aquilo que ela disse. Então, se você reparar, a escola oral e escrita é uma escola formadora de pessoas que têm uma capacidade de entender o mundo a partir de alguém que vem de cima para baixo. Nesse mundo que nós estamos saindo, a escola, a mídia de massa e as organizações fazem uma espécie de triângulo para que as pessoas possam sobreviver. Era o modelo que nós tínhamos. Nesse modelo, esse modelo não estava preparado para a interação horizontal. Então, nós estamos vivendo hoje um conflito, porque as pessoas estão vivendo num mundo interativo e foram formados por uma mídia e por uma escola que não preparou as pessoas para esse mundo interativo. Nós estamos completamente incapazes de dialogar. A gente não foi formado para isso. Então, a escola tem que ter uma mudança radical na escola, que tem que estimular as pessoas a conversar. A escola tem que ser focada em problemas. Problemas exigem interação. Não há autoridades que conhecem problemas, porque os problemas são dinâmicos e a cada momento precisam que as pessoas possam readaptar os pensamentos para cada situação, e a partir daí a gente vai formar uma nova geração que vai ter muito mais capacidade de diálogo dentro desse mundo interativo do que a gente tem hoje. Há a compulsão da novidade cognitiva. Se uma criança fica o dia inteiro na frente da televisão, ou se uma criança passa o dia inteiro lendo um livro em casa, a mãe vai achar que aquele garoto não tem problema, porque ele está fazendo as coisas que os avós faziam e os pais faziam. Agora, se a criança passa o dia inteiro no WhatsApp com os amiguinhos dela, ou no Facebook, ou jogando um jogo com várias pessoas do mundo inteiro, aquele garoto tem um determinado problema. Então a gente tem que entender que as mídias criam uma certa compulsão. Foi o que aconteceu também na revolução cognitiva do papel impresso, quando as pessoas passavam o tempo todo lendo e não viviam o mundo lá fora. Isso é uma coisa natural da primeira etapa, da primeira geração, que está completamente compulsiva, apaixonada, andando pela rua, conectada, catando Pokémon em tudo que é lugar. Tudo isso é uma paixão, uma compulsão em que não existe uma educação para que as pessoas possam lidar melhor com esse novo ambiente. A gente não tem uma escola, e aí voltando ao assunto da escola, que permita a gente discutir esse assunto. A família não está pronta para fazer esse debate com as crianças, porque a pessoa acha natural passar o dia inteiro vendo televisão, mas não acha natural ficar o dia inteiro no Facebook. Então a gente está vivendo essa primeira fase. Isso, na minha humilde opinião, não é uma coisa que vai ter continuidade. Nós vamos começar a lidar melhor com isso, nós vamos começar a colocar isso num determinado ponto, a gente vai começar a achar que é falta de educação determinadas coisas que a gente faz hoje, e a gente então vai se habituar melhor com este novo modelo, com essa nova maneira de se relacionar com pessoas à distância. Vivemos uma crise civilizacional. Mas o que acontece? Essa crise não está clara. Então a gente está tendo uma brigalhada entre duas correntes, que é diferente da chegada de 1800, mais ou menos, quando a gente teve a briga entre os monarquistas e os republicanos. A gente ainda não está nessa fase. A gente está numa fase anterior. Eu diria que a gente está muito próximo daquele ambiente lá da briga entre Lutero e a Igreja, né? Em que a gente está no início da briga. No início, assim, existe um conflito. Existem grupos que querem voltar para o ambiente monárquico, e aí você tem o Estado Islâmico, os bolivarianos, tem vários movimentos que querem voltar para a monarquia, dizendo que o problema foi a chegada da República e a chegada do livre mercado, quer dizer, querem voltar mais para trás ainda. Existe o pessoal que está querendo impor o que não funcionou no século passado, que é o mercantilismo, a concentração do livre mercado, a concentração da República, a falta de representação, que é o pessoal que está aqui. Quer dizer, então, olha a confusão. E tem uma terceira via, que seria
a nova possibilidade que não está clara ainda. Então a gente está num bololô danado, numa brigalhada danada, pessoas que estão brigando, mas ninguém consegue apresentar uma saída dessa crise civilizacional. Então fica um enrosco total, briga de César, tiroteio, e isso caracteriza fortemente essa brigalhada em que as pessoas estão emboladas e, obviamente, lutando contra coisas que são mais antigas ainda, mas não conseguem ainda apontar novas saídas. Precisamos sair da crise, mas ainda não sabemos como. Não resta a menor dúvida que nós temos hoje organizações que não representam mais a sociedade, se servem da sociedade e não servem à sociedade. Muita gente vai fazer diagnósticos, esse é um problema do capitalismo, é um problema da república, é um problema do ser humano, é um problema da moral, falta religião, a gente precisa da era de aquário, bababá, bababá. O que está acontecendo é uma crise da linguagem. A linguagem que nós tínhamos, que era a linguagem oral e escrita, com o aumento demográfico, nós entramos em crise. A gente verticalizou as decisões estão sendo tomadas com baixa qualidade, com baixa participação, e as organizações, que acabaram criando uma espécie de poder absoluto, passaram a tomar conta da sociedade. Então, essa crise é uma crise tradicional dentro de uma revolução cognitiva. O que a gente precisa entender? Que a gente precisa agora pegar essas novas ferramentas de comunicação e informação que trazem a nova linguagem dos cliques, que a gente conhece do Uber, que permite a gente descentralizar o controle e a fiscalização de cada um dos motoristas, de cada carro, como a gente faz no Airbnb, como a gente faz no Mercado Livre, e a gente começa a ter que adaptar as organizações que estão todas estruturadas no modelo oral e escrito da gestão, dos gestores, para um ambiente que a gente vai trabalhar. Oral e escrito, obviamente que não pede, mas colocando os cliques, saindo da gestão, indo para a curadoria, e a partir daí a gente começar a fazer uma revisão em todas as organizações sociais, políticas e econômicas. Então, essa, na minha opinião, foi o que aconteceu na chegada do alfabeto grego na Grécia, que surgiu a República e a filosofia, estruturou o mundo ocidental, foi o que aconteceu na chegada da mídia impressa, da escrita impressa, depois da Idade Média, que nos permitiu chegar na República e no sistema de livre mercado que a gente tem hoje, e é o que vai permitir a gente agora criar um novo modelo.